Boa tarde, professor. Meu nome é Rafael Messias Pignatton dos Santos, da turma de computação, e hoje eu vou apresentar o capítulo 10 do capítulo do livro Linguagem C Completa e Descomplicada do André Bax. Esse capítulo 10 ele fala sobre os ponteiros, que, sendo bem honesto, no começo eu não estava entendendo muita coisa. Mas, assim, basicamente, ele é uma variável que guarda o endereço da memória, né? E aí a gente vai entender como que isso funciona na apresentação de hoje. E aí eu vou compartilhar a tela aqui para que o senhor consiga ver a apresentação dos slides. Bom, o que a gente vai ver hoje segue a mesma estrutura do capítulo ali, né? Primeiro a gente vai ver a definição, o que é um ponteiro e por que ele existe. E aí depois a gente vai aprender como que a gente declara um ponteiro e o papel do asterisco na sintaxe, né? Que é como a gente escreve no código. E a parte mais importante que é a manipulação. É como a gente inicializa e como a gente faz conta com os ponteiros e como a gente consegue comparar eles. E aí depois a gente vai ver os ponteiros genéricos, o famoso void, e depois o tópico que eu, tipo, considero mais interessante do capítulo, que é a relação íntima entre ponteiros e arrays. E aí a gente fecha com ponteiro para ponteiro, que é a parte que parece mais complicada, mas que a gente consegue aplicar a mesma lógica duas vezes. Bom, aí começando aqui, toda informação que a gente manipula num programa, seja variável, um array, uma estrutura, ela é obrigatoriamente armazenada na memória do computador. E essa regra não tem exceção. Então, por exemplo, quando eu escrevo um it count, recebendo 10, sendo atribuído 10 a ele, o computador faz duas coisas. Ele reserva um espaço na memória para guardar esse valor e associa ao nome count o endereço desse espaço. Então, existe uma divisão de trabalho interessante aqui. Para a gente que programa, interessa o nome da variável. Para o computador, o que importa é o endereço, que no caso é, por exemplo, onde ela mora na memória. É o endereço dela. E é aqui que o ponteiro ele vai ser utilizado, porque o ponteiro é um tipo especial de variável que, em vez de guardar um dado numérico, como int ou float, ou um caractere como char, ele vai guardar um endereço de memória. Então, tem o desenho aqui do lado que mostra a variável cont morando no endereço 122, e aí guarda o valor 10. Já o ponteiro p, ele mora no endereço 120, mas o conteúdo dele é 122 fatorial. O ponteiro ele não guarda o 10, ele guarda o endereço onde o 10 mora. Essa que é basicamente a ideia-chave. Com o ponteiro a gente acessa o endereço de uma variável e consegue manipular o valor que está guardado lá dentro também. Bom, por que que tanta gente tem medo do ponteiro, já que eles são tão úteis? E aí, lendo o livro, a gente sabe que o livro é bem honesto sobre isso. E aí eu achei justo trazer os dois lados. Os ponteiros eles permitem acessar e alterar valores diretamente pelo endereço. E mais, eles são a base de recursos centrais da linguagem. Então, quando vocês usam um array, e vocês já usaram muitos, vocês estão usando ponteiros por baixo dos panos. Ou seja, mesmo sem saber. O livro ele afirma, inclusive, que existem tarefas em C que são difíceis de implementar sem ponteiros. Então, o poder deles é grande demais para ser ignorado. E aí, do outro lado da mesa, a gente tem que os ponteiros eles permitem que o programa acesse objetos que não foram declarados explicitamente antes. Isso abre uma ponta para uma grande variedade de erros. Um ponteiro ele também pode acabar apontando para um endereço não utilizado, ou pior, para uma região de memória que está sendo usado para outra coisa. E aí o comportamento do programador vira uma loteria.
É, e aí a gente vai para a parte da sintaxe. A forma geral é essa aí, que é o tipo do ponteiro, asterisco e o nome do ponteiro. É o asterisco que avisa o compilador que essa variável aqui ela não vai guardar um valor comum, ela vai guardar um endereço na memória. Então, nos exemplos aí, int asterisco p é um ponteiro para inteiro, o outro é para float, o outro é para char. E aí dá até para misturar na mesma linha, int soma e aí vírgula asterisco p2. Então você declara uma variável int comum e um ponteiro para int na mesma linha. Um detalhe importante é que quando a gente declara o ponteiro, a gente informa para que tipo de variável ele poderá apontar. Um ponteiro int só deve guardar o endereço de uma variável int. Então essa regra é bem importante porque a gente vai usar depois. E também tem uma pegadinha aqui embaixo, né? Onde eu deixei. É, o asterisco ele tem dois significados completamente diferentes em si. Então, ele é o operador de multiplicação, mas também ele é um operador unário, que atua sobre uma única variável, declarando um ponteiro. Então, é o mesmo símbolo, só que com papéis diferentes. Então, sempre o significado vai depender do contexto. Tá, então já que eu declarei meu ponteiro, eu posso sair usando ele de qualquer forma? Óbvio que não. E esse é talvez o erro mais clássico, né, de quem tá começando a aprender. Os ponteiros, eles apontam para uma posição na memória. E a simples declaração dele não torna útil, porque ele ainda não tem um endereço associado. Um ponteiro não inicializado aponta para um lugar indefinido. Qualquer tentativa de usar esse ponteiro causa comportamento indefinido no programa. Pode dar um valor de lixo, pode travar, pode até danificar dados que outras partes do sistema estão usando. Por isso, a regra de ouro é sempre inicialize o ponteiro antes de usar. E se eu ainda não tenho para onde apontar? Para isso existe o valor especial null, definido na biblioteca stdlib.h. O null, ele é literalmente o endereço de nenhum lugar. Um valor reservado que indica que o ponteiro aponta para uma posição de memória inexistente. Então, na maioria dos computadores, o valor de null é zero. E a gente precisa distinguir algumas coisas que às vezes caem na prova. O ponteiro null não é a mesma coisa que o ponteiro não inicializado. Então, o ponteiro null tem um valor fixo e conhecido. Eu sei que ele não aponta para nada. O não inicializado pode conter qualquer valor aleatório e eu não sei para onde ele aponta. E é aí que mora o perigo. Bom, agora a gente vai para a parte de manipulação de ponteiros. Quando a gente trabalha com ponteiros, a gente executa basicamente duas tarefas: descobrir o endereço de uma variável e acessar o conteúdo de um endereço. E para essas duas tarefas existem exatamente dois operadores. Que primeiro é o e-comercial, ele devolve o endereço de uma variável, ele devolve o endereço onde uma variável está guardada na memória. O segundo é o asterisco, que, usado na frente do nome de um ponteiro já declarado, acessa o conteúdo da posição da memória onde ele aponta. Então a gente tem o código aqui que eu deixei, então eu declaro um int cont recebendo 10 e um ponteiro int p. Na linha seguinte, p recebe e-comercial cont. Então, basicamente, eu estou dizendo para o computador, p, guarde o endereço da variável cont. E você pode reparar também que o P ele recebe o endereço, não o valor de 10. Agora, printf de asterisco P, com asterisco na frente, eu estou acessando o conteúdo do endereço guardado em P. Então, o resultado vai ser 10. E aqui a gente tem a parte interessante. Eu vou fazer asterisco P recebendo 12. Então, eu estou escrevendo 12 diretamente naquela posição de memória. E quando eu imprimo a variável cont, ela vale 12. Por quê? Porque
Asterisco P e cont são a mesma posição de memória, só que é acessada por dois caminhos diferentes. Então, a terei através do ponteiro e a variável mudou junto. Essa é a essência de tudo que vem depois, que a gente vai ver, inclusive lá na frente de passagem de parâmetros por referência. Bom, agora a gente vai falar das regras de atribuição, porque, tipo, em ponteiro é contrato. Bom, as regras geral, a gente tem um ponteiro só deve receber o endereço de uma variável do mesmo tipo. E o motivo é físico. Tipos diferentes ocupam quantidades diferentes de memória. Então, um int ocupa 4 bytes e um double ocupa 8, igual o professor falou na sala. Olha o que acontece no exemplo quando eu quebro esse contrato. Atribuo o endereço de um float à variável y, que vale 20, a um ponteiro de int. O compilador nem reclama, compila normalmente, mas quando eu tento imprimir o asterisco P como inteiro, sai esse número absurdo, 1 bilhão e 100 milhões. O compilador assumiu que ali morava um int, interpretou os bytes errado. E esse é o resultado, e o resultado aqui é um lixo. A única forma de acessar corretamente é fazendo um type cache. E aí sim vai aparecer o 20 esperado. E aí eu tenho duas opções finais. A primeira é que o ponteiro do mesmo tipo, os ponteiros do mesmo tipo podem ser atribuídos entre si numa boa. Igual eu fiz aí, P1 recebendo P. Faz P1 apontar para o mesmo lugar que P. E a segunda observação é, um ponteiro pode receber um endereço escrito diretamente em hexadecimal. Então a gente tem 0x3f8, o que é o endereço da porta serial. Isso é muito útil em programação de microcontroladores, mas isso exige muito cuidado. Afinal, quem garante que existe o que existe naquela posição de memória? Bom, aqui a gente entra na parte de aritmética com ponteiros. A boa notícia é que ela é bastante limitada, o que facilita a vida um pouco. Sobre o endereço guardado em um ponteiro, só existem duas operações: adição e subtração, e sempre com valores inteiros. Como, como o livro brinca, não dá para andar meia posição na memória. Mas aqui que está o detalhe que surpreende todo mundo. Se vocês repararem no código, o ponteiro P guarda o endereço 1500. E aí eu faço um incremento para P. Para quanto que ele vai? A intuição diz 1501, mas ele vai para 1504. Por quê? Porque o int ele ocupa 4 bytes na memória, igual o professor falou na sala de aula, na primeira aula. Quando eu incremento o ponteiro, o compilador entende, avance para o próximo inteiro, e o próximo inteiro está a 4 bytes adiante. Se fosse um ponteiro para double, o próximo passo valeria 8 bytes. E aí a gente vê na sequência aqui, P mais 15 soma 15 vezes 4, ou seja, 60. E aí vai de 1504 para 1564. E P menos 2 volta a 8, chegando em 1556. A aritmética de ponteiros é sempre uma unidade de tipo apontado. Isso vai ser perfeito para percorrer arrays, já que array é justamente um conjunto de elementos adjacentes na memória. E uma distinção importante: tudo isso vale para o endereço. Sobre o conteúdo. Quando eu uso o asterisco, valem todas as operações que o tipo suporta. Por exemplo, esse aqui embaixo incrementa o valor de 10 para 11, mas o outro multiplica e dá 110. O endereço tem aritmética restrita. O conteúdo tem aritmética normal do tipo. Bom, aqui a gente tem as operações relacionais. Além de contas, C também permite comparar ponteiros. E, de novo, temos essa dualidade entre endereço e conteúdo. Comparando endereços, a gente tem os operadores dois iguais e o exclamação igual, ou seja, não igual. Dizem se dois ponteiros são iguais a diferentes.
E dois ponteiros são considerados iguais quando apontam para a mesma posição na memória. Já os operadores maior, menor, maior igual ou menor igual respondem outra pergunta. Um ponteiro aponta para a posição mais adiante na memória do que o outro? De novo, isso brilha quando a gente trabalha com arrays. Dá para saber se um ponteiro já passou do outro quando percorre o vetor. Agora, se eu colocar o asterisco na frente, a comparação ela muda completamente de natureza. Então, a gente tem aqui asterisco P maior que asterisco P1. Não compara onde as variáveis moram, compara os valores guardados lá. No exemplo do livro, x vale 10, y vale 20. Então, asterisco P maior que P1. Compara 10 com 20 e responde que não, o conteúdo de P não é maior. Então fica a pergunta de checagem para vocês. P maior que P1 e asterisco P maior que P1, qual é a diferença? E a diferença é justamente que o primeiro ele compara endereço, o segundo ele compara conteúdo. Então, se essa distinção estiver clara para vocês, vocês já entenderam ponteiros praticamente. Bom, a gente falando agora dos ponteiros genéricos. Até agora, todo ponteiro tinha um tipo definido, mas C, ele permite ele criar um ponteiro genérico, ou seja, declarado como void. Esse ponteiro ele pode apontar para qualquer tipo de dado, int, float, char, struct, e até para outro ponteiro, qualquer tipo que exista ou que ainda venha a ser criado. Só que essa flexibilidade cobra um preço, e são dois. Preço número um é o typecast, que é obrigatório. Como o compilador não sabe qual é o tipo de dado apontado, tentar acessar o conteúdo diretamente gera erro. Antes de acessar, é preciso converter o ponteiro para o tipo desejado. E isso não tem exceção. E aí, a segunda observação é que a aritmética ela muda. Não tem que eu falei que um incremento no ponteiro int avança 4 bytes? Só que no ponteiro genérico não é um tipo definido, então cada incremento vale exatamente um byte, uma unidade de memória. Então, por exemplo, partindo de 1500, o P que é o incremento, leva para 1501, não para 1504. Então, na prática, se o endereço guardado for de um inteiro, incrementar o ponteiro genérico não leva ao próximo inteiro. Isso é um detalhe que gera bugs difíceis de achar. Bom, agora falando sobre ponteiros e arrays, o próximo tópico que é para mim a grande revelação do capítulo, sabe? A relação entre ponteiros e arrays. Então, segura essa frase aqui, chefe. O nome do array é apenas o ponteiro que aponta para o primeiro elemento. Quando declaramos um array, pedimos ao computador que reserve uma quantidade de memória para guardar os elementos de forma sequencial. E que o computador nos devolve é justamente um ponteiro para o começo dessa sequência. Então, o nome do array, sem índice, guarda o endereço do primeiro elemento. Isso significa que int asterisco p recebendo vet e int asterisco p recebendo e comercial vet zero são exatamente a mesma coisa. Isso significa que os dois laços do código fazem a mesma coisa, impressão, com colchetes e outro usa com aritmética de ponteiros, ou seja, idênticos. E essa é a sacada, o colchete é só uma parada a mais. Ele simplifica o uso o uso conjunto da aritmética de ponteiros com acesso ao conteúdo. Toda vez que vocês escreverem vet entre colchetes e na vida, o que aconteceu por baixo foi o asterisco entre parênteses vet mais i. Pegue o endereço inicial e avance posições. Então a gente entende que é a mesma coisa, só que escritos de formas diferentes. E aí o quadro que eu deixei aí resume as equivalências. E então isso vale para strings também, já que string não é nada mais do que um array de char. Bom, falando sobre matrizes lineares e arrays de ponteiros.
Dobramentos rápidos dessa relação. Primeiro, arrays multidimensionais, perdão. Uma matriz MAT 5 por 5 parece uma estrutura em duas dimensões, mas na memória ela é armazenada linearmente, uma linha atrás da outra. São os colchetes que criam a ilusão de duas dimensões. Por isso, a MAT, colchete, linha, coluna, equivale a asterisco, parênteses, asterisco, MAT mais linha, mais a coluna. O primeiro deslocamento anda entre linhas, o segundo anda dentro da linha. E olha que interessante, pegando um ponteiro para o primeiro elemento, dá para percorrer a matriz inteira com um único laço, como se ela estivesse em uma dimensão só. Lembrando que as dimensões mais à direita mudam mais rápido. Outra observação é que o array de ponteiro em C também permitem criar, declarar int, asterisco P entre colchetes 10. Um array com 10 elementos adjacentes, onde cada elemento é um ponteiro para int. Cada posição pode guardar o endereço de uma variável, ou o endereço do início de outro array. No exemplo aqui, ele recebe o endereço de x, o outro recebe o vetor y, e aí o outro ele acessa o segundo elemento desse vetor. É a base, por exemplo, de lista de strings. Bom, o último conceito do livro ali, do capítulo, ao longo de toda a apresentação, a gente repetiu que tudo que existe no programa está na memória e tem endereço. O ponteiro também é uma variável, ou seja, ele ocupa memória. Então, ele também tem um endereço. Então, nada impede de criar um ponteiro que aponte para outro ponteiro, né? Isso aí a gente alcança pela lógica. A declaração usa dois asteriscos. Int, asterisco, asterisco P2. Acompanha a cadeia aqui no código. X vale 10. P guarda o endereço de X. E P2 guarda o endereço de P. Aí, para ler, é só desempilhar o P2, é o endereço de P. Asterisco P2, um acesso devolve o endereço de X. E dois asterisco P2, dois acessos. Chega finalmente no valor de 10. E a regra é bem simples, na verdade. A quantidade de asterisco na declaração indica o número de níveis de apontamento e deve ser respeitado no acesso. Em C, permite até 3, 4 infinitos níveis. Mas o conselho do livro que ele deixa é evite. Cada nível a mais aumenta a complexidade, dificulta a compreensão do programa e facilita o surgimento de erros. Na prática, dois níveis já cobram quase tudo. Bom, e agora recapitulando, a gente vai amarrar tudinho aqui, né? Os ponteiros em uma frase, variáveis que guardam os endereços. O e-comercial pega o endereço, o asterisco acessa o conteúdo. Inicialize sempre o ponteiro solto é o comportamento indefinido. E null é o jeito seguro de dizer nenhum lugar. A aritmética é tipada. O passo do P++ depende do tamanho do tipo. Arrays são ponteiros. O colchete é notação. E o void asterisco aponta para tudo, mas existe typecast e níveis de apontamento com moderação. E aí, se a gente dominar isso, o próximo passo é o capítulo 11, a alocação dinâmica, onde os ponteiros eles deixam de apontar para variáveis que existem e passam a apontar para a memória criada em tempo de execução. E basicamente é isso a apresentação aqui dos slides. Bom, agora para a parte dos exercícios, eu vou ler cada um aqui e vou resolvendo eles aqui, vou explicando. Pergunta um: escreva um programa que contenha duas variáveis inteiras. Compare seus endereços e exiba o maior endereço. Aqui a gente tem a resolução. Esse exercício aqui ele confunde por um motivo meio besta, que a pessoa lê o compare e aí acha que tem que comparar os valores, mas na verdade a gente tem que comparar os endereços. Então não interessa se o A vale 10 e o B vale 20. O que a gente quer saber aqui é qual das duas mora no endereço maior. Então, se eu quero o endereço de A,
Eu uso o operador e comercial. E essa é literalmente a gente escreve em uma linha. Então a gente escreve if, entre parênteses, e comercial A maior que e comercial B. Então só isso. Aí o e comercial ele devolve o número do apartamento de A e e comercial B devolve o B. E o maior compara os dois números. Aí aquele monte de código em volta é só enfeite, declarar as variáveis e imprimir. Uma coisa só sobre o printf, que para imprimir o endereço a gente não usa porcentagem D, a gente usa asterisco porcentagem D. P, porcentagem P, perdão. O P é de pointer, ou seja, de ponteiro. Se você usar o porcentagem D ali, o compilador reclama e o resultado sai estranho. E uma coisa é que se você rodar os endereços vão sair, por exemplo, um aleatório. Aí esse monte de letra e número é o endereço em hexadecimal, que igual o professor falou na sala. Então, o hexadecimal ele começa com zero x, e usa os dígitos de 0 a 9 mais letras de A a F. E aí os endereços eles vão ser bem parecidos, só que diferindo só no final, porque A e B foram declarados juntos. Então o computador colocou em apartamentos, vamos dizer assim, vizinhos. E toda vez que você compilar o programa, vai aparecer um endereço diferente. E isso é totalmente normal. Exercício 2. Escreva um programa que contenha duas variáveis inteiras. Leia essas variáveis do teclado. Em seguida, compare esses endereços e exiba o conteúdo do maior endereço. Bom, essa questão é parecida com a questão um e existe justamente para testar se você entendeu a diferença entre o endereço e o conteúdo. Essa é a pegadinha do capítulo. No exercício 1, a gente estava comparando os endereços e imprimiu o endereço. Agora a gente vai comparar os endereços, igual a questão um, só que a gente vai imprimir o valor que tem dentro do endereço. Então, se o if e comercial A maior que comercial B deu verdadeiro, eu vou imprimir o quê? O valor de A. Então a gente tem aqui o if e comercial A maior que comercial B, printf, conteúdo do maior endereço, e aí a gente coloca porcentagem D e o valor de A. E aí a gente coloca, caso ao contrário, ou seja, else, printf, conteúdo do maior endereço, ou seja, o B. Se não for o A, vai ter que ser o B. E uma coisa que é, cadê o ponteiro? Porque não tem nenhuma declaração de ponteiro aqui, porque não precisa. Se eu já tenho a variável aqui na mão, eu acesso o conteúdo dela escrevendo a mesmo. O ponteiro ele serve para quando eu tenho só um endereço. E aí eu quero o valor, mas aqui eu já tenho as duas variáveis e tenho o valor, então eu não preciso de ponteiro. Exercício 3 fala: crie um programa que contenha um array de float contendo 10 elementos. Imprima o endereço de cada posição desse array. Tá. Esse aqui é tranquilo de escrever, só que o resultado é a coisa mais complicada assim do capítulo. Então tem que prestar atenção na saída, não no código. O código ele é um for tranquilo com o e-comercial vet e entre colchetes dentro. Então a gente tem aqui for i recebendo zero e menor que 10 e o incremento e mais mais. E aí eu coloco um printf, né, que é o endereço de vet. Aí eu coloco entre colchetes porcentagem D, o I e e-comercial vet. Então o e-comercial vet I é o endereço da posição I do array. É a mesma lógica do exercício um, só que dentro de um laço de repetição. E aí a gente vai rodar, e aí a saída vai dar tipo assim, vet zero, sei lá o que, 810. Vet um, sei lá o que, 814. Vet 2, sei lá o que, 818. Então, se a gente reparar nos últimos números, de quanto em quanto eles estão pulando? Obviamente de 4 em 4,
porque um float ocupa 4 bytes na memória. Então, cada elemento do array, ele precisa de 4 espaços para caber. Então, o próximo elemento ele só pode começar 4 posições depois. E isso prova para a gente que os elementos de array eles estão grudados na memória, um do lado do outro em sequência. Eles não estão espalhados. É por isso que o livro ele fala que o array é um conjunto de elementos adjacentes na memória. Então, a gente consegue ver isso aqui nesse exercício. Bom, exercício 4. Crie um programa que contém uma matriz de float contendo 3 linhas e 3 colunas. Imprima o endereço de cada posição dessa da matriz. Bom, é a mesma coisa do exercício 3, só que com dois laços alinhados, porque a matriz ela tem linha e coluna. Então vai ficar mais ou menos assim. Essa parte aqui, for i recebendo zero, i menor que 3 e o incremento. Aí for j recebendo zero, j menor que 3 e j incremento aqui, no incremento de j. E aí eu coloquei o printf, endereço de mat, tal, e aí retorna zero. Só que o resultado aqui é mais interessante ainda, porque você rodando, você vai perceber que você vai ver algum pulo quando termina a primeira linha e começa a segunda. Tipo, o endereço de mat 02 para mat 10 pula mais do que 4. E obviamente não, ele continua de 4 em 4 sem pulo nenhum. É porque a matriz a gente desenha como um quadradinho de 3 por 3 com linhas e colunas. Não exi... Na memória não é assim. Na memória é uma fila única, reta, de 9 elementos. Então os colchetes, eles são só uma conveniência de notação. Porque em C te dá para você pensar em duas dimensões. Por baixo é tudo linear. É uma linha só. E é exatamente porque o livro quer dizer para a gente que é o uso dos colchetes que cria a impressão de a gente estar trabalhando com mais de uma dimensão. Exercício 5. Crie um programa que contenha um array de inteiros contendo 5 elementos, utilizando apenas a aritmética de ponteiros. Leia esse array do teclado e imprima o dobro de cada valor lido. Bom, esse exercício aqui começa a parte mais complicada. É, E aí a gente tem a frase aqui, apenas aritmética de ponteiros. Isso quer dizer que você meio que está proibido de usar colchetes. E tipo, a gente fica pensando, como é que eu vou acessar o elemento i sem colchete? Só que a sacada aqui é você lembrar do exercício 3, onde a gente viu que os elementos eles ficam grudados em sequência. Então eu sei onde o array começa, e aí eu chego em qualquer elemento, só andando para frente. Então a gente primeiro pega o começo, né? Que é int asterisco P igual a VET, recebendo VET, né, na verdade. Isso funciona porque, e essa é a, isso funciona porque essa é a frase mais importante do capítulo 10. O nome do array sozinho já é o endereço do primeiro elemento. Então, basicamente, a gente vai fazer o seguinte: VET sem colchete é um ponteiro. Então, você poderia escrever int asterisco P recebendo e comercial VET zero. Dá exatamente a mesma coisa. Então, agora, para andar, P, o primeiro elemento, né? P mais um, o segundo, P mais dois, o terceiro, P mais I, o elemento entra, o, o elemento na posição I. Então, se P mais I é o endereço do elemento I, se eu quero o valor que mora lá, o que que eu faço? Coloco o asterisco na frente. Então, vai ficar assim, ó, asterisco P mais I. Então, é isso. Então, o colchete nunca foi um negócio milagroso, ele só é um atalho de escrita.
Ou seja, ele meio que fala assim, ande i posições e pegue o conteúdo. Então, toda vez que você escreveu vet i na sua vida, o compilador fez asterisco, vet mais i por baixo. Então, agora o código fica meio óbvio, né? Então, olha o scanf aí. Por que que nele eu escrevi p mais i sem o asterisco e no printf eu escrevi asterisco p mais i? Porque o scanf precisa de um endereço para escrever dentro. O printf precisa do valor para mostrar. Só isso. Exercício 6. Crie um programa que contém um array contendo 5 elementos inteiros. Leia esse array do teclado e imprima o endereço das posições contendo valores pares. Tá. Esse aqui, ele mistura duas coisas que a gente já sabe fazer. Então, a parte é par. Você já conhece desde o começo do curso. O resto da divisão por 2 igual a zero. If vet e porcentagem dois igual a zero, então, e a parte do imprimir o endereço é o exercício 3. Printf, vet, porcentagem d e o endereço, e é isso. Note. Então, a gente tem que notar aqui que o enunciado ele não proibiu o colchetes, então a gente pode usar de boa. E é bem mais legível assim. Então, nesse printf eu uso vet e comercial vet na mesma linha. Então, qual que é qual? O vet é o valor para saber se é par. E o E comercial VET é onde ele mora. E é exatamente a graça do exercício, porque ele te obriga a usar as duas coisas lado a lado, na mesma linha, para você ver a diferença na prática. E aí o if ele testa o conteúdo e o printf ele mostra o endereço. Bom, exercício 7. Elabore uma função que receba duas strings como parâmetros e verifique se a segunda string ocorre dentro da primeira. Use a aritmética de ponteiros para acessar os caracteres da string. Na minha opinião, esse é o mais difícil dos exercícios. Então a gente vai resolver ele aqui de boa. Bom, primeiro que a gente tem que entender é como você. é, O laço de fora aí é o dedo que anda pela palavra grande, testando cada ponto de partida. O laço dentro do J é o dedo que compara a letra para a partir daquele ponto. Então a gente tem while S1 mais I não igual a zero, tal, enquanto não acabar a palavra grande. E aí a gente vai comparando letra a letra. E aí quando acha, não achou aqui, anda um para frente. Então a gente vai destrinchar as partes aqui. Exercício 8. Cria uma função que receba dois parâmetros, um vetor e um valor do mesmo tipo do vetor. A função deverá preencher os elementos do vetor com esse valor. Não utilize índices para percorrer o vetor, apenas aritmética de ponteiros. Aqui a gente tem uma técnica um pouco nova. No exercício 5 a gente mantinha o ponteiro parado e ia somando, né, com um asterisco P mais I. Agora a gente vai fazer diferente, a gente vai mover o próprio ponteiro. Então a gente tem o for P recebendo vet, P menor que vet mais N e P mais mais, que é o incremento. E aí asterisco P vai receber o valor. É literalmente a gente procurando pelo vetor ali. E aí a condição de parada é P menor que vet mais N. E o que que é vet mais N? É o endereço logo depois do último elemento, tipo a linha de chegada. Se o vetor ele tem 5 elementos, por exemplo, vet mais 5 é a posição logo após o último. Então, for, enquanto P for menor que isso,
ainda tem elemento para preencher. Então, repara que a gente está comparando dois ponteiros. Menor, aquilo da seção 10.33 do livro, que serve exatamente para isso, saber se um ponteiro já passou do outro dentro de um array. Quando você passa um vetor para a função em C, você não está passando uma cópia do vetor, você está passando o endereço dele. Por isso o parâmetro é int asterisco vet. E por isso, quando a função escreve asterisco p recebendo valor, ela está escrevendo dois asteriscos no vetor original, lá no main, não numa cópia. É a mesma coisa que aconteceu no slide lá, que eu coloquei. É asterisco p recebendo 12, que mudou o count. Então, se a função ela recebe uma cópia do vetor em vez do endereço, o que aconteceria com o vetor lá no main? Continuaria como um lixo e o exercício não funcionaria. Então é por isso que ponteiros eles são tão importantes em C. São eles que permitem uma função modificar algo que está fora dela. Questão 9. Cria uma função que receba como parâmetro um vetor e o imprima. Não utilize índices para percorrer o vetor, apenas aritmética de ponteiros. Tá. Esse aqui é basicamente a questão 8. Só que se você entender o 8, você consegue resolver isso. É a mesma coisa. Então a gente tem aqui o for, vou até colocar aqui, ó, essa parte aqui, ó. A única diferença é que a gente vai escrever no asterisco P, que a gente vai ler de asterisco P. Então essa parte aqui, ó, o asterisco P ele funciona nos dois sentidos. A esquerda do igual, ele é o destino da escrita, tá? Em qualquer outro lugar, ele é o valor lido, igualzinho à variável comum, porque no fundo o asterisco P é a variável, só que é acessada pelo endereço. E é basicamente isso. Tá. O exercício 10 assusta um pouco, né? Mas é o mais tranquilo, assim, mais mecânico de todos, se você seguir uma regra. A gente tem primeiro aqui a montagem, né? Ela é sempre a mesma cadeia, cada um apontando para o anterior. É como se fosse uma corrente. D para C, para B, para A, aí para o valor. Aí a gente tem aqui que a quantidade de asterisco que você usa para acessar é igual à quantidade de asteriscos da declaração. Essa é uma regra. Se A vale 6, quanto que vale 2 asterisco C? A, a resposta é C aponta para B. Então, asterisco C é o B. B aponta para A. Então, o asterisco C é o A, que vale 6. Então, cada asterisco é um passo na corrente. Asterisco C te leva de C para B. O segundo asterisco te leva de B para A. Então, chegou no valor. Então, aquela coisa de dobro tem que usar B, do triplo tem que usar C. Isso é só enunciado forçando a exercitar os três níveis. Matematicamente, asterisco B, 2 asterisco C e 3 asterisco D são tudo o mesmo número, 6. O que muda é o caminho que você percorreu para chegar nele. E é isso. Espero que a apresentação tenha sido boa. E essa foi a apresentação aí. Obrigado.